Olá, eu sou o Tommaso Russo e estamos no canal de vídeo da Integração Escola de Negócios. Hoje falaremos sobre quais são os principais tipos de benefícios empresariais. Os benefícios podem ter um caráter social ou um caráter motivacional. Os sociais, que são próximos àqueles fatores higiênicos de Herzberg, ou seja, fatores cuja presença não motiva, mas cuja ausência causa grande desmotivação. A melhoria dos fatores higiênicos não necessariamente motiva. Esses benefícios se estendem a uma massa de trabalhadores. Normalmente, eles suprem obrigações do Estado. E eles devem ser melhorados em caso de reclamações, pois eles podem gerar desmotivação. Exemplos: alimentação, assistência médica odontológica. Benefícios motivacionais, que estão próximos aos fatores motivacionais de Herzberg, ou seja, fatores cuja ausência não desmotiva, mas cuja presença causa grande motivação. Esses benefícios satisfazem as necessidades dos colaboradores naquilo que envolvem aspectos sociais, de autoestima e de autorrealização. E eles também atendem demandas específicas por parte dos colaboradores. Eles podem ser fator importante de retenção de talentos. Exemplos: cursos, viagens, previdência privada, automóveis e etc. Vamos falar dos benefícios ligados a planos de saúde. Existe uma legislação aplicável. Os planos de saúde, médicos ou odontológicos adquiridos após janeiro de 99 são regulados através da Lei dos Planos de Saúde, que é a Lei 9656 de 98. Essa lei estabeleceu uma série de parâmetros de funcionamento das operadoras e garantias de padrões mínimos de atendimento para os beneficiários. Estabeleceu também que a operação dos planos de saúde é regulada e supervisionada pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, ligada ao Ministério da Saúde. A ANS tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regular as operadoras, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, e contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país. Dessa forma, só podem atuar no Brasil operadoras devidamente registradas na ANS. Essas operadoras devem apresentar em todo o seu material de divulgação o seu número de registro na ANS. Quais são as modalidades dos planos de assistência médica? Eles podem ser seguro-saúde, podem ser medicina de grupo, normalmente conhecido como convênios, ou autogestão. Quais são os tipos de plano de assistência médica? Primeiro tipo, individual ou familiar, que consiste em um contrato entre pessoa física e pessoa jurídica. Planos por adesão, que são ligados a associações ou sindicatos, que também são contratos de pessoa física com pessoa jurídica. Planos da pequena e média empresa, PME, que são empresas que possuem de 3 a 49 vidas, que consistem em contratos PJ, pessoa jurídica, com pessoa jurídica PJ. Contratos para empresas tipo PJ, que são empresas acima de 50 vidas. Nesse caso, também temos um contrato pessoa jurídica com pessoa jurídica. Quanto à participação, nós podemos ter planos por adesão, onde o colaborador opta ou não por participar, ou planos compulsórios, onde é obrigatória a participação do funcionário. Com relação à contribuição, ou é 100% pago pela empresa, ou uma parcela de participação do colaborador, ou 100% do custo por conta do colaborador. Vamos falar um pouquinho dos planos empresariais de assistência médica. Quais são as características dos planos PME, para pequena e média empresa? Os preços são sempre por faixa etária, existem carências, que são partos e doenças pré-existentes. Os participantes devem ser funcionários registrados ou sócios da empresa com os respectivos dependentes. E os preços não são regulados pela ANS. Planos PJ, que são planos para grandes empresas. Características: o preço único por vida, não tem carências, os participantes devem ser funcionários registrados ou sócios das empresas com os respectivos dependentes. E os preços também não são regulados pela ANS. Com relação à gestão dos planos de assistência médica. Normalmente, os aumentos nos custos dos planos de assistência médica eles acontecem por dois motivos. Variação de moeda,
que é a inflação dos custos médicos ou por excesso de utilização. O que é utilização? A utilização são todos os sinistros pagos pelo operador do plano de saúde. Esses valores não podem ultrapassar uma determinada porcentagem do valor pago pelo cliente, normalmente entre 60% e 75%. Quando esse valor é sistematicamente ultrapassado durante o período de alguns meses, a operadora poderá repassar essa diferença ao cliente. Benefício assistência odontológica. Quais são as características? Também ele é regulado pelo INS, ou seja, existe uma garantia de um rol mínimo de procedimentos. A assistência odontológica é considerada como o terceiro benefício mais valorizado pelos funcionários. Em geral, ele apresenta baixo custo, normalmente são planos por adesão com 100% dos custos por conta do colaborador. Existe baixo risco de excesso de utilização. Abrangem desde os procedimentos básicos até procedimentos mais complexos, de próteses ou ortodontia. Normalmente, eles podem ser adquiridos em conjunto com o plano de assistência médica. Com isso, se consegue uma redução de preços. No mercado, existem várias operadoras de planos de assistência odontológica, com serviços que são muito semelhantes entre si, com atendimento nacional ou regional. Ao pesquisar as operadoras, devemos avaliar a satisfação dos dentistas credenciados. Outro benefício são os planos de pensão ou aposentadorias complementares. As modalidades. O primeiro deles é o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefícios Livre. Ele é vantajoso para aqueles que fazem a declaração do imposto de renda pelo formulário completo, pois podem ser abatidos até 12% das contribuições da renda bruta anual. Existem riscos, já que não há nenhuma garantia de rentabilidade, que inclusive pode ser negativa. Ainda assim, em caso de ganho, ele é repassado integralmente ao participante. O resgate pode ser feito no prazo de 60 dias de duas formas, de uma única vez ou transformado em parcelas mensais. O outro tipo é o VGBL, Vida Gerador de Benefícios Livres. Ele é aconselhado para aqueles que não têm renda bruta tributável, já que não é dedutível da declaração anual do imposto de renda, ainda que seja necessário o pagamento de imposto de renda sobre todo o ganho de capital. Também não existe uma garantia de rentabilidade mínima, ainda que todo o rendimento seja repassado ao integrante. O primeiro resgate pode ser feito num prazo que varia de 2 meses a 2 anos. Benefício de empréstimo consignado. Normalmente, uma instituição financeira, mediante um acordo formal com a empresa, se responsabiliza na disponibilização e controle de empréstimos em dinheiro a funcionários. Na medida que esse empréstimo é amortizado através de descontos em folha de pagamento, em tese, o risco de inadimplência é reduzido, e assim é possível praticar uma taxa de juros bastante inferior àquela praticada em empréstimos pessoais, cheques ou cartões de crédito. O limite máximo de empréstimo depende da porcentagem do salário líquido que será utilizada para a amortização desse empréstimo pelo tomador. No cálculo do salário líquido devem ser considerados outros descontos em folha, tais como plano de saúde, previdência privada, refeições, farmácia e etc. Outro benefício são os convênios para medicamentos. Eles consistem em acordos celebrados com redes de farmácias, propiciando descontos na compra de medicamento e pagamento parcelado através de desconto em folha. O valor máximo a ser utilizado pelo colaborador é limitado também a uma parcela do salário. Recomenda-se limitar o uso do convênio apenas para medicamentos com receita médica, proibindo-se o uso do convênio para compras de artigos de higiene, tocador e beleza. Dependendo do volume previsto, pode negociar-se com o fornecedor a instalação de um posto de coleta e entrega de pedidos na própria empresa, aumentando a conveniência dos funcionários. Na elaboração do acordo, o RH deve exigir que a maior parte do trabalho administrativo com benefício seja desenvolvido pelo fornecedor, cabendo à empresa apenas a alimentação das despesas na folha de pagamento através de uma importação simples de arquivos. Um outro benefício é o auxílio funeral. Ele é um serviço prestado por empresas especializadas que, mediante um pagamento mensal, garante a cobertura de todas as despesas com funerais do beneficiário e de seus dependentes. Além disso, cuida de toda a documentação necessária e pode até providenciar um jazigo provisório,
caso a família não possua. Esse serviço é acionado pelo próprio interessado através de um contato telefônico tipo 0800, que aparece na carteirinha fornecida. O custo desse benefício é relativamente baixo e é normalmente negociado por corretoras de seguro. Dependendo do volume dos seguros de vida dos seus colaboradores e do seu patrimônio, as empresas podem negociar uma redução importante no custo desse benefício. Benefício seguro de vida. O seguro de vida é muitas vezes compulsório para as empresas, por imposição de acordos coletivos ou legislação específica. A política da empresa para esse benefício deve prever o valor da indenização, que consiste normalmente em um múltiplo do salário mensal do beneficiário, 24 ou 48 vezes. São valores típicos para a morte natural, dobrando para a morte acidental. Reajustes periódicos dos valores segurados devem ser programados pelo RH. Em geral, os colaboradores não se preocupam em atualizar seu cadastro na ocorrência de divórcios, convivência marital, etc., que são situações onde não há obrigatoriedade de informação para efeitos da Previdência Social ou para o plano de assistência médica da empresa. Os custos com seguro de vida para a empresa são relativamente baixos, principalmente se houver uma reciprocidade com outros seguros da empresa. Hoje falamos sobre os principais tipos de benefícios. Até a próxima videoaula e muito obrigado.